estamos aqui com mais um Lisboa Entrevista. O nosso convidado de hoje é o Felipe Seco, que é o jogador do Autônomos Futebol Clube. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Você poderia me falar quem é o Autônomos Futebol Clube? O Autônomos Futebol Clube, ele é um time amador, né, de futebol de várzea, que surgiu desde 2006, com princípios diferentes do que a gente está acostumado a ver no dia a dia no universo do futebol amador. Ele surgiu de punks, estudantes da USP, anarquistas, que eram vários times na verdade. Aí a junção desses diversos times que organizaram o campeonato formou o Autônomos Futebol Clube. E no começo o Autônomos era só um time de society, né, que é o 7 contra 7, joga numa quadra menor. E depois de um ano o time foi crescendo, foi tendo mais jogadores e virou um clube de futebol de várzea, né? Que é o futebol de várzea, é o futebol de campo, 11 contra 11 mesmo. Como que é vocês terem um time assim, sem técnico? Então, os princípios do Autônomos é isso, né? Já vem pelo nome, você já percebe essa diferença. A gente procura sempre se organizar de forma autogestionária. Cada um, o futebol autogestionário, a ação autogestionária é uma organização sem liderança. É uma coisa que exige uma consciência de cada um de agir em prol coletivo e não de forma individual. E a gente tem um técnico assim, mas esse técnico ele não é soberano, a voz dele não é soberana. E a gente já teve períodos que a gente não teve técnico nenhum e a gente conseguiu jogar normalmente. O time fluiu bem, a organização do time foi pra frente. O técnico ele tá ali para mediar as nossas opiniões, mas ninguém fica insatisfeito por ter um técnico assim. Quando alguém tem alguma uma insatisfação, a gente procura resolver para que ninguém fique, né, insatisfeito ou tenha alguma desavença. O técnico ele está lá no Autônomo somente para mediar isso, não que ele seja uma voz soberana ou um líder, entendeu? O coletivo fala por todo mundo. Você prefere assim sem técnico fixo que fala ou com técnico? Isso depende de quem é o técnico também, né? Atualmente a gente tem um técnico que sabe muito de futebol, assim, então ele ajuda a gente bastante. E por enquanto, assim, não tenho o que falar dele, assim, tá sendo muito bom, tá sendo uma experiência muito boa. E você joga desde quantos anos? Desde que eu sou criança, desde que eu não tenho por gente, assim, eu sempre tô chutando uma bola. E eu tentei ser jogador quando era criança, assim, aquele velho sonho, né, de ser jogador de futebol. Eu desisti com uns 13 anos. Depois disso meio que desanimei, fiquei um tempo sem jogar futebol, até joguei basquete por alguns anos. Depois voltei a jogar bola quando eu conheci o Autônomos em 2007. E quantos anos tem o Autônomos? O Autônomos foi fundado no dia 1º de maio de 2006. A gente acabou de fazer 6 anos há 2 dias. E você tem algum recado para deixar para os jovens que gostam de futebol, que gostam de esporte? Sim, o futebol ele pode ser usado como uma ferramenta de transformação social, né? Porque no futebol você une muitas pessoas e se essas pessoas têm uma ideia em comum, vocês podem se juntar além de fazer outras coisas além de jogar bola. Foi o caso do Autônomos. O Autônomos hoje ele tem um centro social cultural na Lapa por causa dessas ideias em comum que tem o time, da cultura punk, de anarquistas. Nem todo mundo hoje no time é anarquista, inclusive não é nem a maioria do time é anarquista, só que essas pessoas que têm essa ideia em comum no time resolveram fazer esse centro cultural que serve como a sede do time também. E vocês conseguem se dar bem jogando? Conseguem fazer tudo fácil ou é complicado no final? Se eu falar que o time não tem divergências, às vezes conflitos, brigas, eu estaria mentindo aqui. A gente discute bastante, inclusive a gente briga bastante por causa disso. É que tem muito fanático no time também que
que tem a sua visão de futebol, é uma coisa meio louca, assim, mas a gente, no fim das contas, a gente acaba chegando num consenso, num acordo comum. Mas é difícil, às vezes é bem complicado, a gente briga bastante entre a gente, discussões, assim, ó. É uma coisa muito difícil ter um coletivo com tantas ideias, assim, com tantas coisas. Ainda mais autogestionário, que todo mundo quer pôr a sua ideia, né, no coletivo. Então acaba tendo muitas divergências às vezes, mas a gente resolve isso na conversa mesmo. Por mais que seja cansativo, a gente consegue levar o time assim. Obrigado e até a próxima Lisboa Entrevista.